Meus irmãos, hoje nós damos início a uma nova série de exposições da Palavra de Deus, desta vez no livro de Gênesis. E nós vamos caminhar bastante tempo neste livro, porque ele é um livro extenso, é um livro longo e é um livro importante para nós entendermos a nossa realidade, a realidade ao nosso redor, a nossa história, porque as coisas acontecem como acontecem. E nós temos esta série de mensagens que nós vamos pregar e que mostra como Deus criou o seu reino na terra, o reino criacional, como esse reino foi invadido por um império parasita e sofreu avarias, mas como Deus já neste livro toma providências, realiza atos para iniciar a sua obra de redenção dessa criação, para manter a sua aliança com a criação e com o homem. Então, nós vamos ler Gênesis capítulo 1, do versículo 1 até o capítulo 2, verso 3, que narra a criação dos céus e da terra pelo poder da palavra do Deus que reina sobre o universo. Meus amados irmãos, nós somos limitados pelo tempo e pelo espaço. E por causa disso, nós reduzimos a realidade apenas àquilo que está dentro do tempo e do espaço, no qual nós estamos limitados. Por isso é comum nós pensarmos na era ou nas eras anteriores à criação e na realidade como tal, anterior à criação, como nada. Para nós, antes da criação, não havia nada. Mas este é um pensamento errado, porque antes da criação já havia Deus. E Deus é muito mais do que nada, na verdade Ele é mais do que tudo. Ele está acima e além da criação. Ele é de fato a suprema realidade. Então, antes da criação, nós éramos nada, mas nós não podemos dizer que não havia realidade. Deus é a realidade. Por isso Moisés celebra ao Senhor no Salmo 90, dizendo: Senhor, Tu tens sido o nosso refúgio de geração em geração. Antes que os montes nascessem e se formassem a terra e o mundo, de eternidade a eternidade, Tu és Deus. Ele está dizendo de eternidade a eternidade, porque é a forma talvez mais sublime que ele pode usar de linguagem para descrever que Deus já existia, já era Deus antes dele criar. Então, antes da criação havia realidade. E antes da criação, as coisas não eram um nada. Deus existia na eternidade, antes de criar todas as coisas, e Deus não precisava criar nenhuma coisa para servi-lo, porque ele era autossuficiente. Ele não precisava nem de ninguém para amar, porque como trindade, as três pessoas tinham um relacionamento entre si desde a eternidade, se amavam, Pai, Filho e Espírito Santo. O Pai ama o Filho ama o Pai, e esse amor entre o Pai e o Filho transborda na pessoa do Espírito Santo. E por causa desse amor gratuito de Deus, ele resolve criar um mundo, criar um reino, e criar e fazer uma criatura para fazer dela um rei. E ele faz isto para dar este mundo como herança para o seu próprio Filho, desde a eternidade. Então, a primeira verdade que nós ficamos sabendo é que antes de nós existirmos, antes de haver a menor massa disforme de matéria, Deus é Deus. Veja que Moisés não diz, antes que nascessem a terra e o céu, e de eternidade a eternidade, tu eras Deus. Ele diz, tu és Deus, porque para ele tudo é presente. Ele não está preso pelo tempo. E é esse Deus que diante do nada, em relação, eu estou falando da criação, que não existia, do nada, pela sua própria palavra, cria o mundo. E o cria como um reino. Embora a palavra reino não esteja presente aqui, toda a linguagem aponta para um reino. A criação é um reino que ele cria. E ele cria com um propósito. E é isto que este capítulo 1 nos narra. E eu quero começar expondo esse capítulo. Ele é uma narrativa bem interessante, alguns o consideram poesia, mas de fato ele está narrando como Deus criou o universo. Mas é que há uma simetria, um ritmo
nessa criação que ele tem algo de poético. De fato, nós temos aqui o grande artista, que de fato cria. Quando o homem realiza uma obra criadora, seja pintando um quadro, seja gerando um filho, ele não faz do nada. Ele faz de material pré-existente. E por mais criativo que seja, ele só consegue imitar o original. Quem fez o original foi o Senhor. Então nós temos aqui a grande obra de Deus chamada criação. Mas antes da gente adentrar nessa criação e ver como que ela demonstra, como que ela revela a pessoa e o caráter do Criador e a natureza da própria criação no meio da qual nós fazemos parte, na verdade, né? Então, nosso tema, o título da mensagem, se você quiser dar, é o Criador e a sua criação. O Criador e a sua criação. Mas antes da gente adentrar esse texto, eu preciso lembrar aqui. A Bíblia não é um livro científico e nem tem este objetivo. A Bíblia foi escrita num contexto pré-científico, podemos dizer assim. E muitos têm rejeitado o relato bíblico da criação porque o leem como relato científico. Mas o objetivo dessa narrativa aqui é mostrar a relação de Deus com a sua criação e descrever a montagem do palco para a história da humanidade e o propósito de Deus para ela. A Bíblia, contudo, não quer dizer que a Bíblia é um livro de mitologia, que aqui o que está narrado não aconteceu de fato. Ela trata de fatos reais, mas de uma perspectiva fenomenológica e não científica. O que é isso? Do ponto de vista do observador do fenômeno. Vou dar um exemplo. Nós costumamos dizer, ainda que vivamos uma era avançada cientificamente, nós costumamos ainda dizer que o sol nasce e se põe, né? Eu quero ver o nascer do sol, eu quero ver o pôr do sol. Isto é linguagem fenomenológica. Nós usamos uma linguagem de acordo com a nossa observação, e ela não está incorreta, porque ela está falando de um ponto de vista. Mas nós sabemos que cientificamente o sol não nasce, né? E nem se põe propriamente. Certo? Nós sabemos que a Terra gira em torno do Sol. Então a Bíblia ela usa uma linguagem fenomenológica. Então ela não é um livro de mitologia, mas nós cremos que os fatos aqui são reais. E o problema dos conflitos científicos com a Bíblia não está na contradição entre os relatos bíblicos e as descobertas da ciência, mas entre a ciência, a interpretação que a ciência dá, a interpretação incorreta dos relatos e o que a revelação diz. A Bíblia é um livro de fé que mostra o relacionamento de Deus com sua criação, que nos conta a história da redenção e ela mostra, portanto, não os detalhes de cada criatura, mas a sua causa e propósito. Portanto, a Bíblia deve ser lida e aceita nos limites do seu propósito. Então eu vou aqui fugir à clássica metodologia de falar de evolução. Isto ficaria para uma outra situação. Eu só preciso dizer que eu não creio na teoria da evolução. Eu creio no que a palavra de Deus nos diz. Então, Gênesis, meus irmãos, é o livro dos começos. É o livro do começo do universo, é o livro do começo do homem, da família, da sociedade, do pecado. Aqui nós temos exatamente narrado o fato que mudou o curso da história, do povo escolhido e da redenção. De um modo geral, o livro de Gênesis, como nós vimos hoje de manhã, ele se divide em duas grandes partes. Capítulo 1 a 11, nós temos a história universal, Deus tratando com as nações, ou história primitiva, ou pré-história, não naquele sentido do homem macaco, mas a história anterior à história do povo de Deus, que é contada a partir do capítulo 12. Então, na primeira parte, você tem a história universal, ou a história primitiva, e do capítulo 12 ao 50, nós temos o que nós chamamos de história patriarcal. E eu gostaria, então, primeiramente, de uma maneira rápida, mostrar como que Deus aparece no palco da história. A criação não surgiu do nada, a criação não surgiu do acaso, o sujeito aí dessa criação é Deus. Então, a realidade que nós temos ao nosso redor tem por sujeito a Deus. Isso aqui tem implicações mais profundas do que nós podemos imaginar.
Quando nós falamos, por exemplo, de teoria do conhecimento e de como nós conhecemos, nós sempre nos tratamos como sujeito, né? Eu sou o sujeito e a realidade ao meu redor é o objeto a ser conhecido. E eu coloco até mesmo Deus nesse pacote. Deus é o objeto a ser conhecido. E eu estudo muitas vezes o próprio Deus como objeto. Mas quando a palavra de Deus começa dizendo, no princípio criou Deus os céus e a terra, ele está dizendo que eu não sou o grande sujeito do conhecimento. O grande sujeito do conhecimento é Deus, porque Deus é que criou a realidade em que nós vivemos. Eu sou, na verdade, antes de tudo, objeto. E é por não entender isso que o homem não consegue chegar a Deus. É claro que isso tem uma raiz mais profunda, que é o estado de queda e depravação em que o homem está, mas o homem ele procura conhecer todas as coisas, usando a sua razão como medida de todas as coisas. Mas quando a Bíblia diz, no princípio criou Deus os céus e a terra, ela está dizendo que Deus é a medida de todas as coisas, que Deus é o grande sujeito, e que se eu quero conhecer a realidade, eu preciso primeiro entender que eu sou objeto, que eu sou criação de Deus, e que eu não posso conhecer a realidade ao meu redor, à parte daquele que a criou. É por isso que Gênesis começa com o sujeito Deus reinando imponente, e esse versículo 1 é o resumo de tudo o que Deus vai fazer. No princípio criou Deus os céus e a terra. E a expressão céus e terra aqui é uma figura de linguagem, a gente chama de merisma tecnicamente, onde você toma as partes pelo todo. Era a forma do judeu dizer, no princípio criou Deus o universo. No princípio criou Deus o universo. Isto já traz para nós alguns ensinamentos acerca de quem Deus é. Nós lemos no Salmo 19 que os céus proclamam a glória de Deus e o firmamento anuncia a obra de suas mãos. Que um dia discursa outro dia e uma noite revela conhecimento a outra noite. A criação revela a glória de Deus. O grande pecado dos homens, conforme Romanos capítulo 1, é que, tendo conhecimento de Deus por meio das obras criadas, eles não glorificaram-no como Deus, nem lhe deram graças. Eles não reconheceram por trás da criação um Criador que se revelou a eles. Então, quando Deus cria, a primeira coisa que Ele está fazendo é se revelando. E Ele se revela pelos seus atos e pelas suas palavras. E o que nós aprendemos aqui? Eu quero começar então mostrando como Deus cria. Depois, o que isto revela sobre a forma como Deus se relaciona com a criação e quem é Ele e o que é a criação, isto inclui a nós. Então, como Deus cria? A primeira coisa que eu queria mostrar aqui é que Deus cria o seu reino tão somente pelo poder da sua palavra. Nós precisamos ter isto em mente. Por 10 vezes, eu mostrei hoje pela manhã, que números são importantes na cultura hebraica. E o número 10, assim como o número 7, são números que expressam a ideia de completude, de plenitude, de perfeição. E por 10 vezes, e tem a expressão aí, disse Deus, e falou Deus. Então, como é que Deus cria? Primeiro, Deus não cria tirando nada de dentro de si mesmo. Deus também não cria a partir de um material pré-existente. Não havia nada além de Deus na eternidade. Ele simplesmente cria pelo poder da sua palavra. Ele fala e tudo se fez. A palavra de Deus explicando isso lá em Hebreus, no capítulo 11, quando fala da natureza da fé, ela diz que pela fé nós entendemos que o universo foi criado pela palavra de Deus, de maneira que o visível veio a existir das coisas que não aparecem. Deus é invisível, Deus é espírito. E pela sua palavra, Ele formou todas as coisas. Então Deus criou meramente pela sua palavra. O que isso nos diz? Que a palavra de Deus é poderosa. Que a palavra de Deus é capaz de dar vida. Que a palavra de Deus é capaz de tornar o nada em um todo harmonioso. E esta palavra que criou o mundo é capaz de sustentá-lo e de governá-lo. Nós veremos como pela sua palavra, majestosamente, Deus vai pintando esse grande quadro que é o universo. E disse Deus e assim se fez. Se repete várias vezes. Então, Deus criou todas as coisas meramente pela sua palavra. Em segundo lugar, Deus criou todas as coisas de maneira ordenada.
Nós vimos aqui uma ordem na criação. E se você puder prestar atenção nesse texto, você verá que o mundo foi feito em 6 dias. Nós não vamos entrar em discussão sobre a literalidade dos 6 dias. Mas o mundo é feito em 6 dias e ao 7º Deus descansa. Preste bem atenção, 7 dias, novamente, o número que simboliza algo completo, que simboliza a perfeição. O autor está aqui nos dizendo, que nós entendemos ser Moisés, o narrador, está aqui nos dizendo que tudo que Deus fez é perfeito. E ele é um Deus que criou as coisas ordenadamente. Primeiro você vai ver, desde as formas mais simples da vida, você vê primeiro o primeiro elemento importante para a criação e para a sustentação da vida, que é a luz. Depois Deus cria uma massa aparentemente disforme, submersa em água, e ali há trevas, e depois de criar a luz, Deus vai criando, ele faz separação, é como se ele estivesse arrumando a casa. Ele faz separação entre águas e águas, ele faz surgir um firmamento, que é o que nós chamamos de céu. Firmamento é esse céu azul que a gente vê, a atmosfera. Ele faz surgir a terra, depois ele cria os vegetais, as formas mais primitivas de vida, depois as aves e os peixes, depois os animais mamíferos, e por fim, a mais sublime de todas as suas criaturas, que é o homem, de fato. Então, há uma ordem aqui. E esta ordem que Deus vai colocando demonstra a forma caprichosa como esse grande artista vai montando o palco. Terceiro lugar, nós vemos nesta exposição, nesse relato da criação, que tudo o que Deus faz é bom. Ele declara isto é bom por 7 vezes. Lembra dos números? 7 vezes, se você quiser contar, ele vai dizer isto é bom. E quando Deus diz isto é bom, ele está dizendo isto atende aos meus propósitos. Isto está de acordo com o meu caráter santo, justo e misericordioso e gracioso e sábio. Mas ele está também dizendo isto atende, isto vai cumprir as funções para as quais eu designei. Então Deus cria o mundo, o seu reino criacional, meramente pela sua palavra, do nada, ele simplesmente fala, ele não precisa se mexer, ele não precisa tomar material pré-existente, ele não precisa pedir emprestado a ninguém, do nada ele simplesmente declara, haja isto, e assim acontece. Segundo lugar, ele cria ordenadamente. Terceiro lugar, tudo o que ele faz é bom. No final, do capítulo 1, verso 31, culmina dizendo, viu Deus tudo quanto fizera, e eis que era muito bom. Ele vai olhando essa obra artística viva, que tem movimento, e ele celebra isso. E no 7º dia, ele cessa essa obra. Quando diz que ele descansou, não é que ele se cansou, mas ele cessou a obra e ele celebra a sua própria criação. Sabe quando o artista pinta um quadro? Disse de Michelangelo quando fez, eu me esqueci agora se foi Moisés ou se foi Davi, algum dos profetas. Ele fez uma estátua tão perfeita que ele olhou para a estátua e falou, parla, ou fala. Se você é perfeito, só falta falar. Mas Michelangelo não pôde fazer a estátua falar. De fato, é uma obra magnífica. As obras de Michelangelo são magníficas. Mas ele apenas imita palidamente. Porque Deus diz, fala! E até mesmo o morto vai falar. Então Deus, ele soberanamente cria todas as coisas, declara tudo bom, mas há ainda uma quarta observação para fazermos sobre este relato aqui. É que tudo que Deus cria é perfeito, mas ele faz estas coisas de modo que elas possam desenvolver ainda mais a sua perfeição.
Ou seja, Deus cria tudo bom e perfeito, mas a perfeição não é estática. Aquilo que Ele criou perfeito pode chegar a um estágio maior de perfeição. Ou seja, as coisas que Deus cria, Ele cria de um modo a embutir nelas uma capacidade de colocar nelas forças, modelos e leis que capacitam as coisas criadas a se desenvolver e a crescer. Já na criação, quando a terra é criada, Deus, Ele falou no verso 11, produza a terra relva. Ele está ordenando a terra que produza. E esta terra produz relva, ervas, mas essas ervas, elas são perfeitas, mas elas têm uma semente. E quando a Bíblia diz que elas devem dar semente, árvores frutíferas que deem fruto segundo a sua espécie, cuja semente esteja nele, ele está dizendo, eu estou fazendo uma coisa, eu estou elaborando uma obra que é dinâmica, que tem movimento, que tem vida e que vai se desenvolver, de certa maneira, por si mesma. Não é por si mesmo no sentido que Deus vai abandonar a sua criação, não, mas é uma das formas pelas quais a providência de Deus vai desenvolver a história. Está na própria força, nos modelos e nas leis que Ele embute na sua criação. É assim que Ele olha para a terra e diz, produza árvores que deem semente. A partir dessa semente, essas árvores vão crescer. Outras árvores nascerão. Mas Ele também diz para os seres viventes, quando Ele cria os seres viventes, no verso 22, Ele os abençoa e diz, sede fecundos. Ele não criou a terra com toda a sua população máxima. Ele então diz, sede fecundos, multiplicai-vos, enchei as águas dos mares, e na terra se multipliquem as aves, e Ele vai dizer isto para o homem. E o que isto nos diz? É que esse reino criacional, esse reino da criação, é perfeito, mas ainda pode expandir a sua perfeição. E o que Deus faz? Ele cria um ser à sua imagem, e o convida, e o convoca a administrar esse reino, e a levá-lo ao seu desenvolvimento máximo. Aqui nós temos a primeira base para aquela parte da teologia que nós chamamos de escatologia. Escatologia é aquela parte da teologia que estuda a consumação de todas as coisas. Aqui, quando Deus cria e coloca semente e dá às árvores o poder de ter semente, e quando Ele cria os animais e lhes dá o poder de se multiplicar, e ao homem este poder também, Ele está dizendo, eu estou criando o meu reino, mas ele ainda não está consumado. Eu vou realizar essa obra, eu vou construir a história, e eu vou consumar a história. Esse reino não está consumado. E Ele convoca, depois de criar todas as coisas, Ele cria o homem. E nós vamos, obviamente, nos debruçar só sobre a criação do homem, mas eu posso já trazer aqui, no verso 27 e 28, depois de criar todas as coisas, eu falei que Deus cria ordenadamente, não é? Antes de chegar lá na questão do homem, eu tinha falado que Deus cria ordenadamente. Você deveria perceber aqui, se não, a partir de agora, espero que a partir de agora, quando você lê Gênesis 1, você perceba que há uma simetria e há aquilo que nós chamamos, que é um fenômeno da literatura hebraica, chamado paralelismo aqui. A criação ocorre em paralelo. Se você observar, no primeiro dia, o que é criado? A luz. Nós temos aqui 2 pares de 3, né? São 6 dias. Então, primeiro dia, a luz. Segundo dia, separação entre as águas de cima e as águas de baixo. Certo? É o que ele diz aí no verso 5, o primeiro dia. Depois ele faz a separação entre as águas sobre o firmamento e as águas debaixo do firmamento, e no segundo dia, e você vê aí no terceiro dia, Deus criando a terra, fazendo aparecer a porção seca, não é isso? Então, o que acontece? Então, luz, separação entre águas e a porção seca, céus e terra. No quarto dia, em paralelo com o primeiro, o que ele cria?
os luzeiros. No primeiro dia ele criou a luz. Aqui ele cria os luzeiros. Mas como é que ele criou a luz sem ter luzeiro? Primeiro, Deus é capaz de criar luz, e o que se pode pensar é que nesse momento em que ele cria os céus e a terra, os luzeiros não aparecem. E o que Moisés está fazendo é apenas ordenar de maneira, vamos dizer assim, poética, simétrica, né? Bem elaborada e sábia, para colocar em paralelo que ele criou a luz no primeiro dia e os luzeiros no quarto dia. Também sabemos que nem todos os astros foram criados no mesmo tempo. Pelo menos eles não aparecem no universo no mesmo tempo, né? A luz é maior do que sol, lua e outras coisas. Então ele cria a luz como um todo, e no quarto dia ele cria luzeiros. Veja o paralelo. Então, no segundo dia, ele faz separação entre as águas em cima e as águas embaixo e faz aparecer o firmamento. No quinto dia, em paralelo com o segundo dia, ele cria o quê? As aves que voam pelo firmamento, e os peixes, e os animais marinhos, e os animais aquáticos. Depois, você tem no terceiro dia a porção seca. E o que ele cria no quinto dia? Ele cria os animais que habitam a terra, os que rastejam, os animais. Vejam a ordem perfeita. E então ele cria o homem, que neste paralelo está no sexto dia, mas que é criado de maneira especial. Depois de simplesmente dizer, haja isto, produza aquilo, de uma maneira mais pessoal e mais íntima, no verso 26, ele diz, façamos o homem, e façamos o homem de uma maneira diferente. Não conforme a sua espécie. Veja que até aqui ele repete que ele fez os animais, as aves, os peixes, os animais marinhos, os mamíferos, as árvores ele criou conforme a sua espécie. Mas quando ele cria o homem, ele diz que seja conforme a nossa imagem, a nossa semelhança. Há aqui uma espécie de conselho divino, a primeira pessoa do plural, façamos o homem, dando uma possível indicação. Alguns dizem que é plural majestático, mas eu não creio. Eu creio que já é aqui um indício, uma indicação da presença, da manifestação e da revelação da Trindade aqui. Ele entra em conselho, ele diz, nós vamos fazer o homem à nossa imagem. E uma das marcas da imagem de Deus no homem é que ele teria domínio, ele teria soberania sobre esse reino da criação. Ou seja, Deus criou o homem para ter domínio. E essa palavra aqui, domínio, tem a ele domínio sobre os peixes do mar, sobre as aves dos céus, sujeitai, dominai, são termos reais. O que eu quero dizer são termos que indicam realeza. Dominar, sujeitar, era um verbo posteriormente usado para descrever os monarcas, os imperadores. Então o que ele está dizendo é, vamos fazer um rei, ou melhor, um vice-rei, porque o supremo rei é Deus. Mas vamos fazer alguém para abaixo de nós reinar e nos representar e nos refletir para a criação e administrar esse reino da criação. E vamos dar a ele o poder de se multiplicar, encher a terra e manifestar a minha glória, administrando esse reino criacional. E ele será a minha imagem e semelhança. Ele será aquele que vai administrar todas essas coisas. E Deus, então, depois de criar o homem, e veja como ele os criou. Criou Deus, pois, o homem. Verso 27. A sua imagem, a imagem de Deus o criou, homem e mulher os criou. Eu gosto muito da tradução no hebraico, e a maioria e os irmãos já conhecem, né? A palavra hebraica aqui não é homem e mulher, é macho e fêmea. E as palavras para macho e fêmea no hebraico são alguma coisa parecida com plug e a tomada, né? Então você tem o plug, que é o que a gente chama de convexo, e você tem a tomada, que é o côncavo. Eles são diferentes, distintos, mas eles se complementam, eles se encaixam. Então, Deus fez o homem à sua imagem, mas o homem é macho e fêmea. Esse é o padrão de Deus. E veja, esse é o padrão de diversidade. Porque eles não são iguais. Eles são diferentes. A verdadeira diversidade é macho e fêmea. Macho e fêmea os criou
à sua imagem. Nós vamos ver os detalhes da criação do macho e da fêmea, mas aqui Deus já estabelece o padrão para o relacionamento entre o homem e a mulher, para o relacionamento amoroso e para a constituição da família. Ele os fez macho e fêmea, e como macho e fêmea eles vão se completar e vão sujeitar e dominar os céus e a terra. Então, meus irmãos, tendo mostrado aqui como Deus cria todas as coisas, como Deus entrega ao homem para que domine estas coisas e as leve à consumação, o que isso tudo nos revela sobre Deus aqui? Eu quero tratar aqui rapidamente de alguns aspectos do caráter e da pessoa de Deus e da forma como Deus se relaciona com a criação, que são importantes para nós aqui, antes da gente chegar na conclusão. E a primeira verdade que nós precisamos ter em mente aqui com relação a Deus é que Deus não é a criação. Isso parece tão óbvio, né? Mas nós tratamos a criação como se ela fosse Deus. Eu já vi até cânticos evangélicos confundindo Deus com a criação. Existem aqueles que creem que a criação é uma divindade. E quando Moisés escreveu isto, ele escreveu para Israel num contexto em que as nações circunvizinhas, elas confundiam as forças da natureza com divindade. Elas criam numa divindade que dominava as forças do caos. Elas criam numa divindade que dominava o oceano e os abismos. Por exemplo, no mito babilônico da criação, chamado Enuma Elish, Tiamat é uma deusa, tanto da mitologia suméria e babilônica, bem antiga, que é associada ao oceano e que é mais ou menos como se fosse a esposa de Apsu, que é associado, ela tem a sua contraparte masculina em Apsu, que é associado à água doce. E Tiamat é descrita na forma de uma serpente marinha, ou um dragão. É uma deusa em forma de dragão, que preside o abismo do oceano, né? E no Enuma Elish, a sua descrição física, ela contém uma cauda, ela tem um abdômen, ela tem um rabo, tem coxas, tem órgãos sexuais, tem tórax, pescoço, cabeça, olhos, mas na etimologia semita, que pode ajudar a explicar por que Tiamat é descrita como uma serpente, há um mito fragmentado, que é o mito de Astarte e o tributo do mar, que parece ser uma referência a uma serpente. E Tiamat deu à luz aos dragões e às serpentes, e são incluídos entre eles uma grande lista de monstros, como homens, escorpiões, as sereias. Enfim, são divindades, era uma divindade feminina que era adorada como a mãe dos elementos na mitologia. E é como se ela presidisse o mar. Então, os babilônios e também os egípcios, eles tinham no sol um deus, eles tinham na lua uma deusa, eles adoravam o sol como Deus, porque eles olhavam e eles conseguiam enxergar e captar um pouco da majestade, da glória, do poder e da divindade de Deus na criação, mas eles não entendiam que esse poder, essa majestade que eles encontravam na criação não está na própria criação, mas naquele que a criou. Então, em vez de dar graças a Deus, eles adoraram a criatura. De modo que, quando Moisés escreve aqui, ele está claramente dizendo: Deus não é a criação. Veja no início de novo: no princípio criou Deus os céus e a terra, porém, estava sem forma e vazia. Ele está descrevendo aqui o que seria mais ou menos uma espécie que a gente chama de caos primevo, ou caos primitivo. A terra era disforme, a terra estava como que desarrumada. Era uma esfera disforme submersa em água. E só havia trevas, um abismo oceânico. E quando Moisés descreve isto aqui, ele está descrevendo exatamente aquilo que os povos pagãos viam como uma espécie de divindade, um titã, rei ou deus do caos. Mas olha o que ele diz sobre isto.
Havia trevas sobre a face do abismo, mas o abismo não é um Deus. As águas não são deuses. Essa massa disforme não é uma divindade. Pelo contrário, o Espírito de Deus preside sobre o caos. Há uma massa disforme, mas Deus vai colocar ordem nela, porque Deus não é a criação, Deus é o rei da criação, Deus é soberano da criação, Ele é que coloca em ordem todas as coisas. O Espírito de Deus, ele diz, pairava por sobre esse abismo e sobre essas trevas. Israel, o povo de Deus, não precisa temer as forças da natureza, não precisa temer as forças da história, não precisa tremer diante das catástrofes, porque o Espírito de Deus preside sobre a sua criação. E essa palavra pairava, ela traduz um verbo hebraico que traz a ideia da ave voando sobre os seus filhotes. Então ele está mostrando aqui a providência de Deus. O que nós temos aqui no verso 2, meus irmãos, é uma espécie de conflito que desencadeia a narrativa, que desencadeia o movimento da narrativa. Ele está dizendo assim, Deus criou os céus e a terra, mas não há ordem nessa criação, há trevas, não há luz, há um abismo assustador, mas não é Tiamat que preside esse abismo. É o Espírito de Deus que para, e ele vai começar a colocar ordem nesse caos. Então você vê de um caos primevo para o cosmos. E a palavra cosmos vem do grego, significa harmonia, ordem. É como os gregos chamavam o universo. Então Deus não é a criação. Ele é o sujeito, a criação é o objeto. Ele é o artista e a criação é a arte. E essa verdade combatia o panteísmo dominante no Antigo Oriente, onde as divindades eram confundidas com as forças da natureza. Segundo lugar, nós aprendemos aqui nessa relação entre Deus e a criação, que ele está acima da criação. Veja que Deus, ele ordena todas as coisas como soberano, assim como a causa é superior ao efeito. Esse ato de criar, ordenar, dar nomes, testifica a superioridade e a soberania do Criador sobre cada criatura. A essa característica de Deus nós chamamos de transcendência. Ele é o totalmente outro, que está muito acima. A Bíblia diz, eis que os céus e os céus dos céus não podem te conter. Ele não está contido no universo, ele está acima e além do universo. Nós precisamos entender que Deus é um Deus soberano. Mas por outro lado, em terceiro lugar, falando dessa relação entre Deus e o seu reino criacional, ele não está alheio à sua criação. Embora esteja acima dela, ele está presente na sua criação, governando, sustentando, dirigindo, dispondo, ordenando cada detalhe da sua criação. Todo o universo depende da sua palavra criadora e sustentadora para a conservação da ordem, harmonia e progresso. A esta característica de Deus nós chamamos de imanência. Deus é transcendente, está acima do universo, não está contido no tempo e no espaço, mas ele é imanente. Ele não criou o mundo, deu corda como um relógio e foi embora, como dizia o deísmo. Não, Deus criou o mundo, mas ele deixa o mundo se virar. Não. Ele está presente, presidindo, ele transforma o caos em cosmos, ele transforma o nada em tudo. E ele sustenta todas as coisas pela palavra do seu poder. E em quarto lugar, Deus se revela na criação. Ela revela o seu caráter, assim como a obra revela o caráter do artista. E isto significa que a criação não é um fim em si mesmo, nem seu significado e propósito está nela mesma, mas naquele que a criou. A criação, meus irmãos, aponta para algo além dela. A criação, como disse um certo servo de Deus, é transparente. Você já esteve numa floresta? Recentemente, nas minhas férias, eu estive numa floresta. Floresta Nacional do Tapajós. Ou para os paraenses aqui, do Tapajós, né? Porque minha família é de lá, então eu sei falar um pouquinho, Tapajós. Estive lá. É uma exuberância assustadora. Quando você está diante dos fenômenos naturais, das belezas da natureza, você é tomado por um senso de majestade. Mas esse senso de majestade não está na criação mesma.
Ele está em Deus. É Deus quem revela a sua beleza na criação. E quando nós olhamos para todas as coisas criadas, nós temos que ver a beleza e glorificar aquele que criou a beleza. Na verdade, em tudo na criação há beleza. Tudo que Deus criou é bom. Ela aponta para o Criador. Então a criação não é um fim em si mesmo, ela não tem significado em si mesma. Ela aponta para algo além dela. Essa é a razão pela qual os homens são tomados de um sentimento de reverência, majestade, quando contemplam as coisas criadas. E alguns deles, eu percebo que os homens que lidam com a natureza, eu estive com um rapaz, um guia, um excelente guia, nos levou para um passeio lá. Ele tem um respeito reverente pela natureza, e ele trata a natureza como uma divindade. Porque, no fundo, ele toca nessa sublimidade divina que está impressa na criação. Nessa impressão digital que Deus deixou. Só que ele não percebe que não é na criação em si mesmo, mas é o Criador que faz isso. Então Deus, ele se revela na criação. E nós já vimos aqui, como é que ele se revela? Primeiro, ele é um Deus de ordem. Nós já vimos isso na organização. Ele é um Deus de ordem. Segundo, ele é um Deus soberano. Nada está fora do seu controle. Ele põe ordem, dá nomes, ordena. E ele ordenou e tudo se fez. Terceiro, ele é um Deus poderoso. Ele criou do nada pelo poder da sua palavra. O Salmo 33 diz, os céus por sua palavra se fizeram. E pelo sopro de sua boca, o exército deles. E ele também é um Deus sábio. Porque ele demonstra sabedoria na forma como ele ordena a criação. É por isso que lá em Provérbios 22, a sabedoria personificada diz, o Senhor me possuía no início de sua obra. Quando ele fez todas as coisas, eu estava lá. A sabedoria de Deus é revelada em cada pequeno detalhe da criação. Que coisa fantástica o encontro das águas. Você tem o Rio Negro e o Rio Amazonas, a cor deles não se mistura, formam uma linha, mas é a mesma água, você atravessa, e quando você enfia o seu braço na água do Negro, e você anda com a lancha e atravessa para o Amazonas, você vê que as temperaturas são diferentes. O Rio Negro tem, se não me engano, 22 graus, e o Amazonas 28 graus. Que sabedoria há de Deus nas coisas mínimas, nos detalhes mínimos. Num dos passeios que eu fiz à floresta, eu e Hélida vimos uma teia de aranha de cerca de 10 metros de comprimento e de cerca de 3 metros de altura. E os fios a gente puxava, eles voltavam. A resistência que tem aquele fio, se aquilo fosse um cabo, como um cabo desse de aço, seria 1000 vezes mais resistentes. E as aranhas são tão pequenininhas. Deus revela a sua sabedoria. E Deus revela, em último lugar, a sua santidade. Quando ele declara isto é bom, ele está se revelando o padrão da perfeição e do juízo. Quando Deus faz separação entre luz e trevas, observe no primeiro dia, e ele faz separação entre águas e águas, e ele faz separação entre as águas e a terra seca, ele está demonstrando que ele é um Deus santo, que ele é um Deus perfeito, que ele é um Deus reto, ele é o padrão de toda a justiça. E meus irmãos, um Deus tão majestoso, poderoso, sábio e amoroso com sua criação, não pode ser confundido com ela. Diante desse tão grandioso ser, não podemos reagir com menos entusiasmo do que o salmista. No Salmo 104, verso 1. Ele diz, bendize, ó minha alma, ao Senhor, e tudo que há em mim, bendiga o seu santo nome. Se você observar e puder ler na sua casa, o Salmo 104 é um salmo que celebra a criação com vários detalhes. Leia em casa e você verá. Mas eu quero terminar isto dizendo que Deus fez tudo isto com um propósito. Qual é o propósito? É manifestar o louvor da sua glória. Isto significa que eu e você também fomos criados com esse significado. É por isso que nós temos a necessidade de seguir alguém, de imitar alguém, de refletir alguém. A gente sempre está buscando alguém em quem se espelhar, não é verdade? A gente sempre está buscando alguém a quem considerar um referencial para seguir, para imitar,
para refletir aquela pessoa. Só que o problema é que quando nós fazemos isto com a criatura, nós cometemos idolatria. Então é por isso que nós buscamos um salvador da pátria para o nosso país, que mude a situação, mas o presidente que está aí não pode ser salvador da pátria, nem ele nem ninguém. É por isso que nós temos esse fascínio pelas pessoas famosas, porque nós temos a necessidade de ter alguém a quem seguir, alguém a quem refletir, alguém por quem viver. E essa necessidade foi colocada em nós pelo Criador. O homem é o único ser cuja espécie não está nele mesmo. Ele não diz do homem segundo sua espécie, ele diz segundo a minha imagem e semelhança. Nós só temos significado quando nós refletimos a imagem do Criador. E quando nós deixamos de seguir o Criador, quando nós rejeitamos o Criador, nós vamos colocar outra coisa, porque nós só sabemos adorar, nós só sabemos seguir alguém maior. E aí nós vamos substituir, vamos adorar a criatura. Por isso nós precisamos ter um relacionamento com Ele. Mas sabemos que este relacionamento tornou-se impossível ao homem por causa da queda, acerca da qual nós vamos falar no futuro. A queda do homem, narrada no capítulo 3, introduziu um elemento de desordem na criação e nesse reino. E deu início a um império parasita, que jogou essa criação à vaidade, à frustração, acerca da qual nós vimos na série de exposições em Eclesiastes. E essa criação não pode chegar por si mesma ao estado de consumação, nem o homem pode mais, por causa do pecado e da separação do seu Deus e do seu estado de depravação, ele não pode mais ter o completo domínio sobre a criação. Agora a criação é rebelde por causa da queda. Então, Deus fez o homem e deu a ele o domínio, mas nós não vemos todas as coisas sendo dominadas pelo homem. Nós tivemos uma barreira agora sendo destruída, né, e provocou um alagamento, uma tragédia, porque o homem, com toda a sua tecnologia, não tem total controle. A queda tirou dele o controle. E o que Deus então teve que fazer? Deus teve que enviar um novo Adão para consumar essa obra e levá-la à perfeição. E esse novo Adão é Cristo. A Bíblia diz que Adão prefigurava aquele que havia de vir. E nós encontramos lá em Colossenses 1, eu quero encerrar com esse texto, e apenas repetir o Salmo 104, os primeiros versículos. A palavra de Deus diz que Cristo, o Filho de Deus, é o herdeiro da criação. Foi para ele que Deus fez este reino e que Deus nos fez. Verso 15 de Colossenses 1 diz: Este, Jesus, é a imagem do Deus invisível, o primogênito de toda a criação. Não está falando aqui como o primeiro criado, mas como herdeiro, como cabeça de toda a criação. Pois nele e em Cristo foram criadas todas as coisas nos céus e sobre a terra, as visíveis e as invisíveis, sejam tronos, sejam soberanias, quer principados, quer potestades, tudo foi criado por meio dele e para ele. Para quem Deus criou o mundo? Não foi para você, foi para Cristo. E nós fomos criados para Cristo. Por isso nós só seremos completos quando nós refletirmos a Cristo. E esse Jesus estava lá na criação. Quando a Bíblia diz que Deus falou e tudo se fez, João explica que a palavra que executou a criação um dia se encarnou. Ele diz em João 1, no princípio, apontando para Gênesis 1, era a palavra, temos a tradução verbo, mas no grego era a palavra estava com Deus e a palavra era Deus, ele estava no princípio com Deus, todas as coisas foram feitas por intermédio dele, e sem ele, a segunda pessoa da Trindade, nada do que foi feito se fez. E diz lá, a palavra se fez carne e habitou entre nós. E Paulo aqui está dizendo, esse Cristo que é a imagem de Deus invisível, foi para ele que todas as coisas foram criadas e foi nele. Nele todas as coisas foram criadas. Ele é antes de todas as coisas, porque ele é Deus e nele tudo subsiste, quer dizer, toda a criação tem sua base de sustentação nele.
Ele também não só é o cabeça da criação, ele é o cabeça da redenção, ele é a cabeça do corpo da igreja, ele é o princípio, o primogênito de entre os mortos, para em todas as coisas ter a primazia, porque aprove a Deus que nele residisse toda a plenitude, e que, havendo feito a paz pelo sangue da sua cruz, por meio dele reconciliasse consigo mesmo, não apenas os homens, mas todas as coisas, quer sobre a terra, quer nos céus. O que ele está dizendo é essa criação que foi atingida pela queda. Deus não perdeu a soberania sobre ela. O seu Filho bendito, que estava no princípio da criação, executando a obra criadora, ele se encarnou, ele se fez homem, e como homem ele cumpriu o propósito de Deus. Por isso o homem é a coroa da criação. Deus, para demonstrar isso, se fez homem. E Deus disse, o meu reino criador vai ser levado à consumação. E se fez carne. E aquele que criou os céus e a terra demonstrou sua autoridade, fazendo acalmar-se tempestade, trazendo vida aos mortos e ressuscitando dos mortos, depois de haver feito o purificado o pecado, os nossos pecados, e ele assumiu como homem, embora ainda verdadeiramente Deus, o domínio. Por isso ele disse, toda autoridade me foi dada no céu e na terra. A autoridade que o homem perdeu na queda. E lá em Hebreus diz que Deus criou o mundo e deu o domínio ao homem, mas nós não vemos as coisas sujeitas, mas fez o seu filho menor do que os anjos, e Jesus reassumiu o domínio. E como soberano, e como homem, e como segundo Adão, ele está reinando e colocando todas as coisas debaixo dos seus pés. E ele fez isso para que nele nós possamos ser restaurados, e a criação nele vai ser restaurada. É por isso, meus irmãos, que nós devemos, quando olhamos para a criação, nós devemos glorificar a Deus. É por isso que quando nós desfrutamos da criação, nós devemos ser gratos a Deus e entender que tudo que Deus fez é bom, e nós não devemos ser ingratos. Há uma bondade original na criação ainda, mesmo depois da queda, porque ela foi feita por Deus. E nós podemos celebrar a criação e desfrutar da criação, mas não nos tornar dependentes dela para a nossa felicidade, porque não é nela que está a nossa felicidade. Nós precisamos adorar a Deus e nos relacionar com Ele por meio do seu Filho, que é para quem todas as coisas foram criadas. Diante disso, o que responderemos? Diremos com o salmista no Salmo 104. Bendize, ó minha alma, ao Senhor. Senhor Deus meu, como Tu és magnificente, sobrevestido de glória e majestade, coberto de luz como de um manto. Tu pões nos céus, estendes os céus como uma cortina e pões nas águas o vigamento da Tua morada. Pões as nuvens por Teu carro e voas nas asas do vento. Fazes a Teus anjos ventos e a Teus ministros labaredas de fogo. Esse é o nosso Deus. E a Ele devemos adorar. E quando nós olhamos para a criação, nós devemos ver a glória desse Deus. E nós devemos glorificá-lo e glorificar o seu Filho, que é o primogênito para quem nós vivemos e em quem nós seremos restaurados. Curve sua cabeça, feche os seus olhos. Vamos orar.